Eu sei que o que fiz foi imperdoável. E eu só consigo pensar em como eu deixei tudo isso chegar tão longe. Tem horas que me pego pensando se algum dia vou conseguir me perdoar. E essa declaração me queima por dentro, quase como se eu estivesse me despindo, revelando um segredo que por tanto tempo eu escondi de mim mesma. Olha, não sei nem como começar, e eu juro que se alguém me perguntasse, eu diria que nunca fiz isso. Mas a verdade está aqui, bem na minha frente, e eu não posso mais ignorar. Se você estiver ouvindo isso, comenta aqui pra mim seu nome e de onde você tá? Quero saber que não estou sozinha nessa confissão. Foi numa noite qualquer, um desses dias em que a vida parece tão comum que você nem percebe a tempestade se formando. Eu tinha acabado de voltar da faculdade, o vento fresco batendo no meu rosto. O clima era pesado, mas não era só o tempo, era algo dentro de mim, algo que eu não queria encarar. Meu melhor amigo, o Lucas, me mandou uma mensagem pedindo para me encontrar. Ele sempre foi o tipo forte, o protetor, e eu nunca imaginei que ele teria uma queda por mim. Mas naquela noite algo mudou. Nos encontramos na praça, onde a luz amarelada dos postes se misturava com a escuridão crescente. A conversa fluiu, normal a princípio, só dois amigos trocando ideias. Mas, conforme ele falava, eu sentia algo se acender dentro de mim, um desejo que eu nunca quis admitir. Ele me olhava de um jeito diferente, e o jeito que falava parecia carregar um peso, uma expectativa. Quando ele se aproximou, meu coração disparou. E foi aí que aconteceu. Ele me disse que não conseguia mais guardar o que sentia. E eu fiquei paralisada. O que eu deveria fazer, pensei? O que eu iria responder? Ele sempre foi como um irmão para mim, alguém que eu confiava. E naqueles segundos, a linha entre amizade e algo mais se desfez. Quando ele me tocou pela primeira vez, eu não pensei em nada, só deixei levar. O beijo foi intenso, havia necessidade, paixão, algo que eu nunca tinha imaginado que ele poderia despertar em mim. Sabe, eu sempre fui a boa garota, a que seguia todas as regras, mas naquele momento todas as regras se foram, e a voz do meu coração berrou que eu queria mais, que não podia voltar atrás. Estávamos tão perdidos um no outro, exatamente no momento em que o meu celular vibrou. A notificação era de um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Meu namorado, o Felipe, que esperava por mim em casa. O atalho entre a minha antiga vida e essa nova tinha se tornado um labirinto. A culpa saltou como um bicho-papão, me consumindo. O que eu estava fazendo? Como eu podia ser tão egoísta? Fiquei paralisada entre o desejo e a lealdade, entre o Lucas e o Felipe. Naquele instante, o tempo parou. O que era para ser apenas um beijo se transformou em algo muito mais complicado e doloroso. As vozes na minha cabeça se tornaram um eco ensurdecedor, uma canção de traição que nunca imaginei ouvir. Só um beijo, eu repetia para mim mesma. Mas, no fundo, eu sabia que já tinha ultrapassado um limite. Como eu poderia olhar o Felipe nos olhos depois? O peso daquela escolha estava me esmagando, mas naquele momento só consegui enxergar o Lucas. O que era um ato impulsivo, agora se tornava um dilema moral. Eu preciso entender o que eu realmente queria, quem eu realmente sou nesse meio de confusão. E, quando eu finalmente consegui empurrar Lucas para longe de mim, fomos abruptamente interrompidos por uma chamada. Era o Felipe, e eu sabia que, ao atender, a vida que eu conhecia mudaria. Meu mundo, a resposta que eu tinha que dar, tudo estava prestes a desmoronar. E a única coisa que eu conseguia sentir era o frio na barriga, um misto de expectativa e terror. Como eu consegui chegar tão longe? Agora, o que eu fazia? Eu me viro e minto ou enfrento a verdade? O telefone continuava tocando e eu estava prestes a decidir. Eu sabia que as coisas não poderiam ficar assim. O telefone tocava insistentemente e a minha mente estava a mil. Como eu havia chegado a esse ponto? O que eu iria dizer ao Felipe? Era como se um buraco negro tivesse se formado dentro de mim e, a cada toque, ele sugava a coragem que eu já não tinha. Eu olhava nos olhos do Lucas, que parecia estar vivendo um momento tão intenso, e eu me perdia no caos que estava dentro de mim.
Você vai atender? Ele perguntou, a voz baixa, quase hesitante. Eu só conseguia olhar para o meu celular, como se aquele pequeno aparelho pudesse me dar uma resposta. Mas ele não me jantou, não salvou minha vida. Diz para ele voltar, que você não tá afim de ver ninguém agora. Ele insistiu, e aquelas palavras cortaram como madeira entalhada. O que eu estava fazendo? Espero que ele não seja só mais um erro na minha vida. Você não vai? Ele repetiu, de uma forma que parecia me encaixar em uma forma de culpa. No fundo, a voz do Felipe clamava por mim, e na outra ponta estava um amor que eu nunca poderia simplesmente ignorar. Mas e o que eu sentia por Lucas? A gafe já tinha sido feita e a lealdade estava fraturada. Ele, que sempre foi tão presente, tão fiel, e eu era uma linha rompida, uma melodia desafinada. A expressão no rosto do Lucas se tornava uma sombra do que poderia ser. Uma amizade partida, um caminho que nunca poderíamos seguir juntos. Eu tenho que atender, disse, e com uma mão trêmula desloquei o celular para o ouvido. Coração acelerado, percebi que não tinha uma resposta clara. A linha estava se abrindo e eu sentia tudo. A verdade estava vindo à tona e eu já não sabia se poderia relatar o que tinha feito ou guardar o segredo mais uma vez, como tantas vezes antes. Era um dilema sem fim, uma ferida que não cicatrizaria se continuasse a me machucar. Oi, amor. A voz dele era suave, mas a preocupação era palpável. Cadê você? Estava começando a ficar preocupado. Era como se ele conseguisse ler meus pensamentos, como se ele soubesse que algo havia mudado em mim, mesmo que eu estivesse apenas a alguns quarteirões de casa. Eu deveria ter buscado uma resposta há muito tempo, mas agora tudo estava um caos. Eu tô na rua com uns amigos, foi a primeira mentira que consegui pensar. Minha voz gaguejou, uma mentira ridícula. Só queria ficar um tempo fora. Ele cortou a linha da forma mais delicada possível, mas a culpa me espeitava, e a verdade de tudo que estava se ajustando pesava como um piano em cima do meu peito. Desconectei e olhei para Lucas, que assistia a tudo com uma expressão que misturava confusão e desespero. A urgência da situação me sobrecarregava. Tudo isso por causa de um impulso, por causa de um modo de enfrentar a dor que já existia em silêncio. Desculpa, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu confessei, e as palavras saíram como um eco. São bem-vindas aqui? Você precisa se decidir. O que você sente? O que você quer? A voz de Lucas penetrava a neblina do meu tumulto interno. Ele parecia tão perdido quanto eu. Queria que ele pudesse me entender, que fosse fácil colocar tudo em palavras e não apenas na pele. Mas a verdade é que o que foi feito, foi feito. Como você diz a verdade quando tudo o que você mais quer é preservar o que resta? Foi caminhando lentamente, sentindo a gravidade das minhas decisões. Corríamos através de labirintos invisíveis. O ar estava frio e a cidade lá fora parecia um reflexo do que eu sentia dentro de mim, cheia de luzes e ruídos, mas imensamente solitária. As pessoas passavam, mas elas não carregavam o peso que eu carregava. Ninguém sabia da culpa entalada na minha garganta. Eu não consigo deixar você aqui, ele se aproximou, com os olhos brilhando de uma intensidade quase desesperada. A tensão entre nós era palpável, uma corda esticada prestes a se romper, e o que me segurava ali era tanto medo quanto desejo. Eu queria que ele me dissesse que tudo ficaria bem, que esse momento poderia ser a virada que nenhum de nós esperava, mas a verdade estava tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. Eu sinceramente não sei o que sentir, Lucas. Você sabe que eu amo o Felipe, mas tem essa conexão entre a gente. Eu não posso simplesmente ignorar, eu falei, o coração acelerado, esperando que uma resposta me rebocasse do precipício. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade da dor que causei se acumulava como areia nas minhas mãos. Ele parecia entender, mas eu sabia que também estava magoando ele de um jeito que eu nunca quis. Amor é complicado, e você sabe, a vida não é fácil, ele respondeu, quase murmurando, olhando pastosamente para a praça. Ele puxou um cigarro e a fumaça flutuou no ar, criando formas que desapareciam rapidamente, assim como já havia desaparecido a clareza entre nós. Ele era um vendaval e eu um barco à deriva preso no temporal.
Você realmente está disposta a jogar tudo isso fora? A pergunta pairou no ar, como uma nota suspensa, uma música que esperava pela resolução. Cada batida do meu coração era uma contagem regressiva para a verdade que estava prestes a se revelar. Uma partitura ainda não composta, e eu era intérprete sem saber quais acordes tocar. Olhei nos olhos dele e, naquele momento, tudo parecia uma febre incontrolável, um desejo de resolver a encruzilhada em que eu havia me metido. E quando o silêncio se instalou novamente entre nós, o peso na sala era insuportável. A cidade à nossa volta pulsava, mas nós éramos um eco de algo que poderia ser e que, ao mesmo tempo, estava se desfazendo. Olha, não posso fazer isso, disse Lucas, e as palavras cortaram direto como uma lâmina. Não posso ser a razão da sua traição. Ele se afastou um passo, o espaço entre nós se alargando, e pela primeira vez percebi que havia um abismo se formando. Ele era o meu melhor amigo e eu chitava a nossa confiança com o meu amor imprudente. Nesse momento, tudo da minha vida parecia desmoronar. Eu queria um caminho de volta. Mas o que eu realmente queria era entender por que aquele conflito existia. A música ainda não havia terminado, mas já não tinha certeza se conseguiria tocar a nota que dava início a essa nova melodia. As luzes da praça continuavam a brilhar, mas eu estava perdida na escuridão que se formava entre mim e a paz que tanto buscava. Como a encontrar o rumo quando o caminho estava cheio de cis? E se eu não conseguisse? E se a resposta que eu buscava estivesse mais longe do que eu imaginava? Como se não houvesse saída, pensei. O peso do meu silêncio já não era apenas meu. Ele agora pertencia a mais alguém, e isso me machucava. E enquanto a multidão continuava a seguir em frente, eu estava entalhada no limbo das minhas decisões. O mundo ao meu redor dançava, mas eu fui parada, esgotada, à espera da escolha que mudaria tudo. Senti a pressão aumentar na minha cabeça, as palavras que não consegui dizer, a verdade que ainda permanecia soterrada sobre as mazelas da dor emocional e da confusão. E enquanto o silêncio se instalava entre nós com uma força repentina, sabia que todo o meu ser estava prestes a desmoronar. E o que viria a seguir era uma decisão sem retorno. O piano ressoava nas paredes do apartamento pequeno, ecoando a dor e a confusão que agora faziam parte de mim. A enfermeira aposentada era um anjo inesperado, e a carta da minha mãe resgatava memórias de um tempo em que eu me sentia íntegra. Mas ao ler aquelas linhas delicadas, uma onda de desconfiança me atingiu. Como minha mãe poderia ter sabido? No fundo, uma nova verdade ardia, esperando para ser revelada, e meu coração pulsava com a dúvida que se instalava em cada batida. Levantei os olhos e encarei a mulher à minha frente, que parecia tão tranquila e vulnerável quanto eu. Ela me disse que você viria um dia, sabia? A enfermeira disse, puxando a cortina da sala. A luz do sol entrava, revelando a poeira que dançava no ar. Eu sorri, mas uma sombra de tristeza se estabeleceu na minha expressão. Eu só não esperava que isso fosse acontecer assim. As palavras da carta pesavam em minha mente, carregadas de um significado que eu estava apenas começando a entender. A casa ficaria com seu irmão, porque ele foi quem realmente ficou, a letra da minha mãe quase sussurrava para mim. O que ela quis dizer com isso? O que significava essa verdade silenciosa entre nós? Eu olhei para o piano, com sua madeira polida e suas teclas que pareciam esperar, mas fossem impulsos pontuais que eu sabia não ter. O que eu fiz com a gente? Murmurei, a frase escapando como um eco de uma culpa que eu ainda mal entendia. Você vai trazer ele de volta, certo? Perguntou a mulher com um olhar de preocupação. Fiquei em silêncio, refletindo. Eu deveria trazer aquele peso, aquela história de volta para casa. Mas será que ele ainda poderia ser um lar para mim depois da traição que cometi? Eu não sei, finalmente disse, com a voz quase quebrada, e minha insegurança se transformou em um nó no estômago. Comecei a juntar os pedaços, cada um carregando a memória de um tempo perdido. O gesto de minha mãe, o silêncio compartilhado, as músicas que nunca tocaríamos juntos.
Preciso descobrir a verdade para mim mesma, pensei. E, antes que percebesse, já estava de pé, decidida a enfrentar o que viesse a seguir. Em algum lugar, uma parte de mim gritava por redenção, para que esse eco do passado pudesse se tornar uma melodia. Fui até a pequena penteadeira da enfermeira e abri uma gaveta. Entre idas e vindas de casas, a poeira parecia me respirar. E ali, em meio a panos velhos e objetos esquecidos, encontrei um envelope amarelado. A letra, imitação da minha mãe, me fez parar. Abri com cuidado e li o que havia dentro. Era uma carta que falava sobre a minha infância e o tempo que passamos juntos. Ao longo de cada frase, mais revelações surgiam, como se minha vida intricada fosse um tabuleiro de xadrez e eu fosse só uma peça em movimento. E entre notas e palavras, um sentimento de traição brotou novamente. Como você poderia guardar tudo isso de mim, mãe? Pensei. Um mar de confusão atingiu meu coração. Na verdade, ao longo de todo aquele tempo, as decisões nunca haviam sido fáceis. O amor protegia, mas sua ausência também feriu. Então, busquei o que me faltava, um espaço para minha própria verdade. Eu precisava enfrentar meu irmão, mas a ideia de confessar tudo ainda me paralisava. Ele pode nunca me perdoar, sussurrei para mim mesma, e uma onda de arrependimento invadiu meu peito. O telefone vibrou de novo e eu o ignorei por um momento. Como se eu estivesse esperando que aquela ligação, se eu atendesse, pudesse mudar o passado. Mas agora eu tinha que encontrar meu caminho através da dor da traição. Dizer a verdade, qualquer que fosse essa verdade, parecia a única saída, mesmo que aquele caminho estivesse cheio de espinhos. Talvez um dia ele vá entender, pensei. Mas a incerteza deixava marcas no meu coração. Saí do apartamento, pegando o piano com um cuidado quase reverente. As notas ainda tinham o poder de tocar em mim de uma forma que palavras ou outras promessas não poderiam. Fui guiada por um impulso que parecia maior que todas as promessas que fiz a mim mesma. A caminho do carro, os ecos de conversas distraídas e risadas percorriam o ar como uma sinfonia que eu não conseguia alcançar. Entrei no carro sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Era como se o peso do piano no porta-malas simbolizasse tudo que eu havia perdido. A estrada em si parecia uma metáfora para a minha vida, cheia de curvas, intersecções e escolhas que precisavam ser feitas, mas que nem sempre eram claras. Ouvindo a música do rádio, cada acorde parecia acentuar a solidão que me cercava. E, no entanto, ao mesmo tempo que me preparava para enfrentar meu irmão, percebi que havia algo maior em jogo. Eu não estava apenas buscando a verdade sobre o piano ou nossa casa. Era sobre mim mesma, minhas escolhas, os caminhos que eu havia percorrido. Você não pode esconder a verdade para sempre, Aninha, sussurrei para mim como uma lembrança feita há muito tempo. Finalmente cheguei em casa e a porta do meu irmão estava entreaberta. O cheiro familiar de café enchia o ar, misturado com outro aroma que não podia identificar. Uma sensação inquietante me tomou ao pensar no que me esperava do outro lado da porta. E se ele estivesse esperando, o que eu diria? Bati levemente, sem saber o que viria a seguir. Não havia saído agora, e os ecos da música de casa e de tudo que aquela família representava agora pesavam sobre mim. O silêncio que se seguiu parecia ainda mais denso e não me deixava respirar. Enquanto esperava, a dúvida e a culpa se intensificavam, expandindo como uma onda prestes a se quebrar. A porta cedeu e ali estava Lucas, com os olhos fixos em mim, como se esperassem que eu dissesse algo inominável. Encarando-o, o peso que eu carregava parecia se manifestar como um peso físico. "Oi", foi tudo o que consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Ele hesitou e um reflexo de dor cruzou seu olhar. O silêncio entre nós parecia gritar, ansioso por aquela revelação que eu evitei por tanto tempo. "Voltou?" ele perguntou, inseguro, mas claramente ciente de que algo estava prestes a mudar. E naquele momento eu sabia que não havia como escapar. Precisamos conversar, consegui articular, sentindo a gravidade da situação me apertar profundamente. O nosso laço, antes simples e claro, agora estava prestes a entrar em colapso junto comigo.
Olhei para trás, hesitante, como se pudesse encontrar um refúgio em pequenos detalhes que compuseram nossa história. Ali, nas paredes da casa, havia ecos de risadas, planos e um futuro que não parecia mais possível. E, ao mesmo tempo, já não havia como voltar ao que éramos. Aninha, você está me preocupando, ele disse, o tom de sua voz me fazendo querer recuar. Mas a determinação agora se havia enraizado em mim, como uma árvore antiga e forte. O que aconteceu? Você parece diferente. Aquela pergunta, tão simples e direta, disparou um frenesi de pensamento em minha mente. Mas eu estava cara a cara com minha verdade e precisava me libertar. O que eu poderia fazer? A caneta que usara para assinar seu silêncio ainda estava marcada na minha mão. Não posso mais esconder. O piano, a venda, houve um motivo. A confissão hedionda mal começou a sair e eu sabia que as ondas de dor que seguiram chamariam por mim. Mas a verdade estava nua, sem meias palavras. Desculpa, mas você não vai entender, disse finalmente decidido. A ansiedade era palpável, um tremor, enquanto eu enfrentava a inevitabilidade de um conflito que se acumulava. Eu não sei se você me perdoa, mas eu fiz algo que pode mudar tudo. E eu sabia que, ao abrir essa porta, estava desferindo uma pequena explosão em nosso mundo. Era hora de encarar minhas escolhas e os fantasmas que nos trouxeram até aqui. A pressão em minha cabeça era insuportável. Eu vendi o piano, Lucas. E agora eu preciso dele de volta. Como uma bomba prestes a explodir, a verdade caiu na sala e a sensação de destruição era avassaladora. O piano ressoava nas paredes do apartamento pequeno, ecoando a dor e a confusão que agora faziam parte de mim. A enfermeira aposentada era um anjo inesperado, e a carta da minha mãe resgatava memórias de um tempo em que eu me sentia íntegra. Mas, ao ler aquelas linhas delicadas, uma onda de desconfiança me atingiu. Como minha mãe poderia ter sabido? No fundo, uma nova verdade ardia, esperando para ser revelada, e meu coração pulsava com a dúvida que se instalava em cada batida. Levantei os olhos e encarei a mulher à minha frente, que parecia tão tranquila e vulnerável quanto eu. Ela me disse que você viria um dia, sabia? A enfermeira disse, puxando a cortina da sala. A luz do sol entrava, revelando a poeira que dançava no ar. Eu sorri, mas uma sombra de tristeza se estabeleceu na minha expressão. Eu só não esperava que isso fosse acontecer assim. As palavras da carta pesavam em minha mente, carregadas de um significado que eu estava apenas começando a entender. A casa ficaria com seu irmão, porque ele foi quem realmente ficou. A letra da minha mãe quase sussurrava para mim. O que ela quis dizer com isso? O que significava essa verdade silenciosa entre nós? Eu olhei para o piano, com sua madeira polida e suas teclas que pareciam esperar, mas fossem impulso pontuais que eu sabia não ter. O que eu fiz com a gente? Murmurei, a frase escapando como um eco de uma culpa que eu ainda mal entendia. Você vai trazer ele de volta, certo? Perguntou a mulher com um olhar de preocupação. Fiquei em silêncio, refletindo. Eu deveria trazer aquele peso, aquela história de volta para casa? Mas será que ele ainda poderia ser um lar para mim depois da traição que cometi? Eu não sei, finalmente disse, com a voz quase quebrada, e minha insegurança se transformou em um nó no estômago. Comecei a juntar os pedaços, cada um carregando a memória de um tempo perdido. O gesto de minha mãe, o silêncio compartilhado, as músicas que nunca tocaríamos juntos. Preciso descobrir a verdade para mim mesma, pensei, e antes que percebesse, já estava de pé, decidida a enfrentar o que viesse a seguir. Em algum lugar, uma parte de mim gritava por redenção, para que esse eco do passado pudesse se tornar uma melodia. Fui até a pequena penteadeira da enfermeira e abri uma gaveta. Entre os dasondes de casas, a poeira parecia me respirar. E ali, em meio a panos velhos e objetos esquecidos, encontrei um envelope amarelado. A letra, imitação da minha mãe, me fez parar. Abri com cuidado e li o que havia dentro. Era uma carta que falava sobre a minha infância e o tempo que passamos juntos. Ao longo de cada frase, mais revelações surgiam, como se minha vida intricada fosse um tabuleiro de xadrez e eu fosse só uma peça em movimento. E, entre notas e palavras, um sentimento de traição brotou novamente.
Como você poderia guardar tudo isso de mim, mãe? Pensei. Um mar de confusão atingiu meu coração. Na verdade, ao longo de todo aquele tempo, as decisões nunca haviam sido fáceis. O amor protegia, mas sua ausência também feriu. Então, busquei o que me faltava, um espaço para minha própria verdade. Eu precisava enfrentar meu irmão, mas a ideia de confessar tudo ainda me paralisava. Ele pode nunca me perdoar, sussurrei para mim mesma, e uma onda de arrependimento invadiu meu peito. O telefone vibrou de novo e eu ignorei por um momento. Como se eu estivesse esperando que aquela ligação, se eu atendesse, pudesse mudar o passado. Mas agora eu tinha que encontrar meu caminho através da dor da traição. Dizer a verdade, qualquer que fosse essa verdade, parecia a única saída, mesmo que aquele caminho estivesse cheio de espinhos. Talvez um dia ele vai entender, pensei, mas a incerteza deixava marcas no meu coração. Saí do apartamento, pegando o piano com um cuidado quase reverente. As notas ainda tinham o poder de tocar em mim de uma forma que palavras ou outras promessas não poderiam. Fui guiada por um impulso que parecia maior que todas as promessas que fiz a mim mesma. A caminho do carro, os ecos de conversas distraídas e risadas percorriam o ar como uma sinfonia que eu não conseguia alcançar. Entrei no carro sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Era como se o peso do piano no porta-malas simbolizasse tudo que eu havia perdido. A estrada em si parecia uma metáfora para minha vida, cheia de curvas, interseções e escolhas que precisavam ser feitas, mas que nem sempre eram claras. Ouvindo a música do rádio, cada acorde parecia acentuar a solidão que me cercava. E, no entanto, ao mesmo tempo que me preparava para enfrentar meu irmão, percebi que havia algo maior em jogo. Eu não estava apenas buscando a verdade sobre o piano ou nossa casa. Era sobre mim mesma, minhas escolhas, os caminhos que eu havia percorrido. Você não pode esconder a verdade para sempre, Aninha. Sussurrei para mim como uma lembrança feita há muito tempo. Finalmente, cheguei em casa e a porta do meu irmão estava entreaberta. O cheiro familiar de café enchia o ar, misturado com outro aroma que não podia identificar. Uma sensação inquietante me tomou ao pensar no que me esperava do outro lado da porta. E se ele estivesse esperando? O que eu diria? Bati levemente, sem saber o que viria a seguir. Não havia saída agora, e os ecos da música de casa e de tudo que aquela família representava agora pesavam sobre mim. O silêncio que se seguiu parecia ainda mais denso e não me deixava respirar. Enquanto esperava, a dúvida e a culpa se intensificavam, expandindo como uma onda prestes a se quebrar. A porta cedeu e ali estava Lucas, com os olhos fixos em mim, como se esperasse que eu dissesse algo inominável. Encarando-o, o peso que eu carregava parecia se manifestar como um peso físico. Oi, foi tudo o que consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Ele hesitou e um reflexo de dor cruzou seu olhar. O silêncio entre nós parecia gritar, ansioso por aquela revelação que eu evitei por tanto tempo. Voltou? Ele perguntou, inseguro, mas claramente ciente de que algo estava prestes a mudar. E naquele momento eu sabia que não havia como escapar. Precisamos conversar. Consegui articular, sentindo a gravidade da situação me apertar profundamente. O nosso laço, antes simples e claro, agora estava prestes a entrar em colapso junto comigo. Olhei para trás, hesitante, como se pudesse encontrar um refúgio em pequenos detalhes que compuseram nossa história. Ali, nas paredes da casa, havia ecos de risadas, planos e um futuro que não parecia mais possível. E, ao mesmo tempo, já não havia como voltar ao que éramos. Aninha, você está me preocupando, ele disse, o tom de sua voz me fazendo querer recuar, mas a determinação agora se havia enraizado em mim, como uma árvore antiga e forte. O que aconteceu? Você parece diferente. Aquela pergunta, tão simples e direta, disparou um frenesi de pensamento em minha mente. Mas eu estava cara a cara com minha verdade e precisava me libertar. O que eu poderia fazer? A caneta que usara para assinar seu silêncio ainda estava marcada na minha mão. Não posso mais esconder. O piano, a venda, houve um motivo. A confissão hedionda mal começou a sair e eu sabia que as ondas de dor que seguiram chamariam por mim. Mas a verdade estava nua, sem meias palavras. Desculpa, mas você não vai entender, disse finalmente decidido.
A ansiedade era palpável, um tremor, enquanto eu enfrentava a inevitabilidade de um conflito que se acumulava. Eu não sei se você me perdoa, mas eu fiz algo que pode mudar tudo. E eu sabia que, ao abrir essa porta, estava desferida uma pequena explosão em nosso mundo. Era hora de encarar minhas escolhas e os fantasmas que nos trouxeram até aqui. A pressão em minha cabeça era insuportável. Eu vendi o piano, Lucas, e agora eu preciso dele de volta. Como uma bomba prestes a explodir, a verdade caiu na sala e a sensação de destruição era avassaladora. O olhar dele se congelou e eu vi a indignação escalar pelo seu rosto. Você fez o quê? Como pode? Ele mal conseguia articular as palavras, a raiva e a dor se misturando em seu tom alto. Você não pode simplesmente vender o que pertence à nossa família. Isso não é apenas um objeto, Aninha. Eu podia ver a tempestade se formar nos olhos dele enquanto a culpa se transformava em um peso positivo, mas, ao mesmo tempo, não conseguia recuar. A vida me empurrou para fora. Eu não sabia mais como lidar com tudo isso, gritei, deixando escapar a frustração que fervia dentro de mim. Você não entende o que foi viver nesse silêncio. O piano me sufocava. Eu não consegui ficar. O ar parecia pesado demais, cortando a tensão entre nós. Ele balançou a cabeça como se tentasse tolerar a intensidade daquilo tudo. E agora você quer o quê? Que eu simplesmente aceite isso? Que você deixou nossa mãe desamparada quando mais precisávamos dela e agora está de volta pedindo perdão como se fosse o final de um filme? O deboche na voz dele quase me derrubou. Fui tomada por uma mistura de raiva e dor. É por isso que estamos aqui, não é? Em um ciclo de palavras não ditas, culpa e mágoa. Eu não sei como reverter o que fiz. Mas, Lucas, a verdade é essa. A vida me levou a tomar decisões que nunca quis e cada um de nós fez o que pode com o que recebeu. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Eu não queria parecer fraca diante dele, mas já era tarde demais. Decisões? Você destruiu a nossa alegria, destruiu a memória da nossa mãe. E agora você quer que todos nós sigamos em frente como se nada tivesse acontecido? Ele levantou as mãos, balançando o corpo, como se tentasse se libertar das correntes do que o prendia àquela situação. O seu rosto agora estava vermelho e eu podia sentir a energia pulsar entre nós, como se toda a casa estivesse se contorcendo com a verdade. Mãe trabalhou pra caralho para que tivéssemos uma vida boa e, em vez disso, você simplesmente pegou tudo e jogou fora. Como você se atreve a voltar, Aninha, e dizer que precisa do piano? O piano que você deixou para trás? O tom dele aumentou, disparando em todas as direções como uma bola de canhão. Eu estava quente. A raiva subiu e eu finalmente gritei de volta. E o que você fez? Você ficou olhando, guardando rancor, colocando palavras no silêncio até que ele nos engolisse. Por que você não disse nada? Por que não se afastou e fez o que era certo, como sempre fez? O silêncio gritou em resposta, mas não havia volta agora. As palavras pesavam no ar, flutuando como anáguas entre nós. O olhar de Lucas ficou sombrio e eu senti que uma gota de sangue resbalou no meu coração. Ele estava no limite do que podia suportar e eu podia ver a verdade no fundo dos olhos dele. A mesma dor que eu, diferente apenas na forma como lidávamos com isso. Você precisa entender, o silêncio não nos protegeu, só nos afastou mais. Jogamos a música para longe, mas nunca a deixamos morrer. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando segurar o que restava do ar ao redor dele. E eu percebi que não havia mais caminhos entre nós. A raiva e o amor colidiam em uma tempestade de emoções que não podíamos mais ignorar. Aninha, você precisa mesmo me dizer isso? Ou você só quer justificar um erro? Ele rosnou, os olhos nos meus, desnudando o que tínhamos sido. Meus batimentos se aceleraram enquanto a tensão continuava crescendo. Poderia sentir que estávamos prestes a transcender, mas a pergunta pairava no ar como um eco e eu sabia que estava no centro da tempestade. Às vezes, eu só queria ter coragem para ter feito tudo diferente. Estou aqui para enfrentar o que sou, Lucas. E você? E foi aí que as palavras finalmente soaram, se despedaçando no silêncio. O clima na sala começou a murchar e a confissão transformou-se em algo muito maior. E eu voltei a me perder.
Eu só queria entender o que fazer a seguir, mas o que restou do nosso passado ecoava como um piano mudo no fundo de cada discussão. E naquele clima tenso, tudo o que esperávamos se tornava uma dança entre a raiva e o amor, cada um de nós pisando em partes quebradas da música que ainda não vínhamos a tocar. O peso do piano ainda estava ali, e com uma última palavra dissipada no ar, tudo ao nosso redor se transformou na tensão desenfreada da confissão. Eu não posso mais lidar com isso, eu disse. E enquanto hesitava, sabia que éramos os dois prestes a explodir de verdade, e um clarão de verdade nos cercava, aguardando sua vez. Desculpa, o que eu fiz foi inaceitável. As palavras saíram da minha boca em um misto de raiva e desespero. A cada sílaba, o peso da culpa se tornava mais tangível, como se o ar dentro daquela casa ficasse mais denso, carregado com a mágoa que nos seguia. Lucas me observava, seus olhos refletindo um mar de uma angustiosa confusão. Podia sentir que em um só olhar ele percebia tudo, nossas histórias, nossos silêncios e o peso que ambos carregávamos. Você não entende, Aninha, sempre foi assim entre nós. Você sempre tomou as decisões e agora quer que todos fiquem como se nada tivesse acontecido? Lucas estava prestes a explodir, mas consegui, de alguma forma, mantê-lo calmo. Não queria que o estresse dominasse aquele momento. Eu não sei qual era o caminho certo, eu todavia não sei. Tentei fugir da dor, e agora percebo que não poderia, disse, a frustração em cada palavra disparando em sua direção. Mas quem disse que você precisava fugir da dor? Uma família se constrói através das lutas, Aninha. Por que você não lutou? O desespero ecoava entre nós, enquanto ele sentava à mesa, desabando um pouco do peso emocional. A dúvida pairava sobre a mesa como uma nuvem densa. Corrigi os meus erros da maneira que eu achava que eram certos. Eu tentei salvar a mim mesma e também a você. Fui ingênua, mas você também não viu? Agora, as lágrimas começaram a escoar em meu rosto e eu não conseguia conter. Essa vulnerabilidade me deixava ainda mais desnuda em um mar de emoções. E então, um silêncio pesado preenchia o espaço. Um silêncio que cada um de nós tinha se acostumado. A casa estava repleta de vozes silenciadas, memórias perdidas e verdades não ditas. E agora, o que faremos com isso? O que eu faço com esse peso entre nós? A música que não tocamos mais, eu disse, a voz tremendo. Os olhos de Lucas se desviaram e pela primeira vez ele pareceu quebrar. Você precisa entender que não é só seu o peso. Nós dois partejamos isso. E eu também não sou perfeito. Eu quis brigar, quis te mostrar que estávamos perdidos. E primeiro, sempre estive aqui, mesmo quando você estava fora. Minhas palavras estavam tão aceleradas que senti que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Às vezes, eu sinto que sou a única culpada por tudo isso, e não quero que você também sinta culpa. Não quero que a nossa história seja marcada assim, a nossa mágoa, confessei, tentando pesar cada palavra, como se elas fossem uma melodia esperando para ser tocada. A cena estava se alterando, meu irmão segurando o próprio choro, mas sem saber ao certo como continuar. Mas nada disso ajuda se não falarmos. Não posso esconder minha dor e você também não pode. A única maneira de ultrapassarmos é falarmos com honestidade. A sensação da verdade começava a nos envolver na dor do que evitamos. Você tem razão. Eu estava com medo de perder você. E eu perdi. E mais cedo ou tarde, eu perdi nós dois, o nosso amor fraterno. A sensação de responsabilidade começou a me dominar, e a ferida que estava esquecida fez-se nova, talvez mais do que eu esperava. A culpa que me acompanhava era um incessante eco da solidão. Ele olhou por algum tempo, avaliando o que havia dito e como isso afetaria a nossa relação. E agora, o que vamos fazer sobre isso? Precisamos do piano, Aninha. Precisamos de nós. Na voz dele havia uma sinceridade desgastada, mas um desejo quase palpável de resgatar o que perdemos. Um laço que se apertava entre nós, mesmo sem palavras. Era um misto de amor e dor. E pela primeira vez,
Alguém sentia que a verdade, apesar de difícil, começava a fluir. Era mais do que uma simples conversa, era sobre renascer, sobre o que significa ser uma família, o que significa amar, mesmo quando a dor predomina. Olhando em seus olhos, senti que tudo isso valeria a pena. O silêncio que antes nos envolvia agora era apenas um eco de um passado que poderia e deveria ser reescrito. Era um caminho difícil, mas ao mesmo tempo libertador. Respiramos juntos, como se o ar que entrava pelos pulmões nos revigorasse. E ao sentir a música finalmente tocando em meus ouvidos, percebi que podíamos ser mais do que a dor que nos separa. Podíamos ser juntos a força que ressoou por tanto tempo no nosso silêncio. E por um breve momento, os ecos de uma música pudemos sentir juntos novamente. Nós éramos a sinfonia que, apesar de ter sido interrompida, agora encontrava novos acordes, novas melodias. Assim, mesmo sob a sombra da culpa, o perdão começava a brotar como flores teimosas sobrevivendo à tempestade. Lágrimas deslizavam em nossos rostos e, mesmo com a dor remanescendo, havia agora um fio de esperança. Cada nota representava um degrau em nossa reconstrução, e ao olhar um no outro, eu sabia que tínhamos muito a aprender, mas que juntos poderíamos acolher essa música, mesmo que em partes. E então, lembrei da minha mãe, do quanto tentava nos proteger e nos empurrar a amar um ao outro, mesmo quando não havia palavras. A verdade é doce, mesmo quando dói, ela nos faz crescer. Vamos nos encontrar? Vamos celebrar o passado e criar um novo amanhã cheio de esperança, juntos, como sempre devíamos ter sido? Se você estiver acompanhado ouvindo isso, me diga seu nome e de onde está me ouvindo. Quero me conectar. Afinal, cada história partilhada nos ensina um pouco mais sobre nós mesmos e, quem sabe, assim, possamos juntos compor novas melodias.